Boa noite, amados irmãos. Boa noite a todos. Que bênção estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria desde já pedi-lo para pegar um copo com água. Se você não tem, se você não gosta de água, eu creio que todo mundo bebe por necessidade. Pega então uma xícara com chá. Quem sabe um cafezinho brasileiro vai fazer bem nessa noite, não é? Eu gostaria, irmãos, que nessa noite, de fato, nós pudéssemos concentrar a nossa atenção para que Deus pudesse, de fato, falar conosco. Eu creio que nós temos que tomar uma atitude, uma consciência que, ao termos esse encontro, pelo nome que foi dado, pelo propósito e pela expectativa que nós gostaríamos que de fato acontecesse nessa reunião, que de fato ela pudesse se cumprir no nosso meio e principalmente aqui na cidade de Uberlândia. Que realmente esses encontros missionários possam servir de uma virada, uma chave, que Deus possa virar realmente e desafiar cada um de nós para assumirmos a nossa posição. Por isso hoje o nosso assunto é falar sobre como desenvolver uma visão que transforma numa missão. Como desenvolver uma visão que transforma numa missão. Porque missão, ela pressupõe visão. Não se faz missões sem ter uma visão. Não se faz missão sem ter visão. O texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite, é Marcos capítulo 1, versículo 17. Marcos capítulo 1, versículo 17, o Senhor Jesus chama os discípulos e ele diz assim: venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de alma. Em outra versão, que é nova linguagem de hoje, ele vai falar: venha comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então observa, Jesus ele apresenta uma visão àqueles homens. Eles eram pescadores, a vida deles era trabalhar para ganhar pão, sustento, porque eles tinham conta que pagar, eles tinham família, eles tinham necessidade, eles tinham responsabilidade como todas as pessoas. Jesus encontra com eles, Jesus lança no coração deles uma visão. Jesus gera sonho dentro daqueles homens. Ele diz: venham, sigam-me e eu vos farei pescador de homem. Então, vos farei pescador de homem, a visão que Jesus gostaria que eles tivessem. A missão, Jesus apresenta: eu farei de vocês pescadores de homem. Então, a missão é o que Jesus estava propondo, desafiando eles a terem consciência nesse convite que Jesus mesmo ia fazer um trabalho que era transformá-los em quê? Em pescadores de homem. Então, observa, visão só acontece quando, ou seja, a missão só acontece, a missão só acontece quando nós temos uma visão. A missão só acontece quando nós temos uma visão. Por isso, eu gostaria que você fechasse o seu olho. Pai, nós queremos mais uma vez invocar o teu nome, clamarmos pela tua presença em cada lar nesta noite. Nós estamos cerca de 20 pessoas, 28 pessoas nessa noite, Pai, ouvindo a tua palavra. Uma reunião de missões aqui nessa cidade, de cerca de 4 igrejas, com mais de 200 ou 300 membros, se unindo todas elas, mas nós estamos aqui com apenas menos de 30 pessoas. O que alegra o meu coração nesta noite é saber que o Senhor nunca dependeu de número, mas o Senhor dependeu da integridade de coração de homens e de mulheres para que o Senhor faça através de nós a sua obra. E nesta noite, Pai, aqueles irmãos, cada um de nós que estamos tendo o privilégio de ouvir a tua palavra, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, com toda a liberdade, chamar a nossa atenção, chamar o nosso desejo para a tua causa, pela tua obra.
Por favor, Pai, não permita que seja mais uma noite, mas que esta seja uma noite de virada, seja uma noite diferente. Fale conosco, pois o Senhor está em nós através do seu Espírito. O Senhor consegue entender, compreender, sondar os nossos corações. Sonda aqueles que por acaso estão aqui, Pai, mas não têm prazer de estar nessa live. Aqueles que por acaso estão apenas, Pai, com o ativado aqui, Pai, na internet, mas não estão presentes na live. Aqueles que muitas vezes estão com live, mas com o volume no mudo, fazendo outras coisas. Aqueles, Pai, que estão também aqui voltados para conectar contigo. Deus, todos nós, esse pouco que já somos, que possamos realmente ter sede de ouvir a tua voz. É o que eu te peço. Fale conosco, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Se você já pegou água, ou já pegou um chazinho, ou já pegou um cafezinho, você fez muito bem, porque eu quero bater um papo com você. Deus quer, através da minha pessoa, trazer-me aí para bater um papo, uma conversa com você. Então, muito bem, nós já vimos que Jesus, ele começa o seu ministério lançando visão, lançando sonho no coração dos seus discípulos, os primeiros discípulos. Jesus então disse para eles: venham, sigam-me, eu vos farei pescador de homens. Ele apresenta a visão, mas ele deixa bem claro que ele tinha uma missão. E aqueles homens tinham que entender que seguir Jesus é estar preparado para ser trabalhado, para ser moldado por ele para uma missão. E essa visão estava diante deles. Eu quero hoje apresentar 3 aspectos que o Senhor Jesus usou no seu ministério e, através desses 3 aspectos, ele conseguiu transformar a sua visão em uma missão prática. E com essa visão, ele conseguiu transformar os seus discípulos em missionários. E ele conseguiu, e até hoje, ele continua a revolucionar o mundo através desses 3 aspectos. Por isso eu quero que você preste bastante, mas bastante de atenção. Muita atenção. Para isso, então, vamos começar a entender o que é visão. A visão ela tem um poder incrível. A visão ela transforma aquilo que ainda não existe, que são pensamentos, ideias em sonho, em coisas concretas. Repito, a visão ela tem um poder incrível. A visão faz com que as coisas que ainda não existem, ela transforma as coisas que ainda não são concretas, as coisas que ainda não são tangíveis, as coisas que ainda não são palpáveis, como pensamento, como ideias, como sonho, em coisa concreta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Beleza, Deus planejou isso. Mas, para que esse sonho, essa visão de salvar a humanidade fosse tangível, fosse concreto, ele deu o seu Filho. Então, ele tinha um sonho, ele tinha uma visão. Então, a visão transforma aquilo que não existe em coisas concretas. Você só vai conseguir concretizar, você só vai conseguir materializar, você só vai conseguir fazer qualquer coisa se você tiver uma visão. E esse é o grande problema. Então, a visão é uma das ferramentas mais poderosas que um líder pode ter. A visão é uma das ferramentas mais poderosas que um líder precisa ter. Então, preste atenção. A visão aponta ao lugar aonde eu gostaria de chegar, ao longo prazo. Mas a nossa visão, ela tem que ser a visão de Deus. A visão que coloca medo na gente. Uma visão realmente que parece inalcançável. A visão, ela vai nos dar norte ao longo da nossa vida. A visão, ela precisa ser bem específica para nós não perdermos a capacidade de focar em pessoas, em membros da nossa equipa, de forma a nós colocarmos cada um deles em atividade específica. Jesus, ele queria fazer dos seus discípulos pescador de homem. Então ele tinha uma visão clara, uma visão específica.
E a visão precisa ser específica por quê? Para que nós não perdamos o foco no investimento, para que nós não perdamos o foco no dia após dia. Porque a missão é o que eu faço um dia de cada vez para perseguir a minha visão. Então Jesus sabia que ele precisava de evangelista, ele precisava de apóstolos, ele precisava de ensinador, ele precisava de pastores, ele precisava de um grupo de homens. Então ele sabia que a visão dele tinha que ser bem específica para que quando ele tivesse na sua missão, ele não perderia a capacidade de focar as pessoas da sua equipa, do seu colegiado, em missões bem específicas. Cada um devia saber o que fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele deu um dom para apóstolo, ele deu outro dom para pastores e mestres, ele deu outro dom para ensinador, ele deu para com quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Observa? Então, é por meio da visão que a gente consegue estabelecer uma missão concreta. Então, a visão aponta o que você deve fazer um dia de cada vez e não se preocupando com o que você pode fazer hoje, porque você já tem alvos bem definidos. Então, a primeira coisa, no primeiro encontro, o primeiro impacto que Jesus gera nos seus discípulos era deixar bem claro para eles. Jesus lança um sonho no coração deles. Eu farei de vocês pescadores de homens. E ao ir para o céu, Jesus fala para eles com muita clareza. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis ao descer sobre vós o poder. E com esse poder, vocês serão transformados em testemunhas poderosas aqui em Jerusalém, aqui em Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, com o meu Espírito dentro de vocês, vocês estarão fazendo coisas inimagináveis, coisas que vocês jamais poderiam fazer humanamente falando. Então preste atenção, a visão precisa gerar sonho. A visão é aquilo que o líder sonha com ele todos os dias. A visão é aquilo que os seus liderados têm que ter como sonho. A visão é aquilo que seus membros têm que ter como sonho. A visão é aquilo que cada membro do departamento da sua igreja local precisa ter como sonho. Tem que ser um sonho coletivo, mas que flui de coração de cada alma dentro da igreja. Cada alma, cada membro da sua comunidade, ele tem que transpirar a sua visão. Ele que tem que transpirar o seu sonho. Então a visão precisa gerar sonho. Mas a visão verdadeira também gera crise. Ela gera crise. Mas primeiro, ela tem que se transformar num sonho para gerar crise. Agora, uma coisa muito interessante aqui nós aprendemos, Jesus, ele fala para os discípulos: eu quero que vocês sonhem grande. Eu quero que vocês sonhem grande, fora do templo de Jerusalém. Fora de 4 paredes da igreja de Jerusalém. É até os confins da terra, Samaria. Eu quero que vocês sonhem grande, fora da cidade de Jerusalém. É até Samaria. Eu quero que vocês sonhem grande, é até o confim da terra. Jesus sabia que o ato de sonhar muda a forma de pensar das pessoas. Jesus sabia que o líder que tem uma visão, ele consegue mudar os seus liderados. E líder que tem uma visão, ele pensa e ele muda a maneira como ele comporta, como ele se vê, como ele se vive como cristão. O líder que tem uma visão do reino muda a forma como ele pensa, como ele se comporta, muda a forma como os seus liderados vê as coisas e como o seu liderado também vai se comportar. A ideia de Jesus era: façam coisas pequenas, mas pensem como essas coisas pequenas que vocês estão fazendo se conectam, se encaixem com as coisas grandes. Vocês estão aqui no templo em Jerusalém. Vocês estão aqui nessa pequena cidade. Mas observa que a vossa visão tem que encaixar
com a visão universal, porque eu quero que vocês vão até os confins da terra. Se a vossa visão se limitar aqui, vocês vão perder de foco a minha missão e o meu projeto. Então eu quero apresentar para você 3 coisas que, como líder, que como igreja, você precisa mudar para transformar sua visão numa missão. É pena que o nosso tempo não nos permite falar de como desenvolver uma missão local, de como desenvolver uma visão local. Estou falando de missão, como desenvolver uma visão local. Essa visão local ela precisa ser bem pesquisada, bem analisada, ela precisa ser bem trabalhada nos membros, porque afinal de contas existem líderes que têm visão no papel. Existem líderes que têm visão na cabeça dele. A visão tem que ser da igreja e não pode ser sua visão. Jesus queria que a visão que estava na mente dele, que estava no coração dele, que ainda não era concreto, o que ele pensava, o que ele sonhava, ele queria que isso se concretizasse. E aí ele lançou nos homens. Então, todos os membros da equipe de Jesus sabiam qual era a visão. Sabiam com clareza qual era a visão. Eu quero apresentar 3 coisas, 3 mudanças que nós precisamos fazer como igreja para realmente termos uma missão, para realmente cumprirmos o propósito da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um presbítero que me escuta nessa noite, essa mensagem é diretamente para você que anda com o coração endurecido no sistema religioso que te faz prejudicar a igreja de Cristo em vez de libertá-la para servir a Cristo. Se você é um obreiro que me escuta nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus, abre a sua mente, abre o seu coração. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu não quero aqui colocar minhas ideias na sua cabeça, mas a única coisa que me tortura, que me machuca, é saber que nós apresentamos, a palavra de Deus é muito clara, traz ensinos muito práticos, objetivo para nós, mas infelizmente você ouve essa palavra e você faz descaso. Você diz, Deus, é teu sonho, fica contigo. Mas aqui na igreja, enquanto eu sou presbítero, aqui na igreja, enquanto eu sou líder, aqui na igreja, enquanto nós somos obreiros, nós é que mandamos. Aqui nós seguimos o sistema da nossa denominação e da nossa religião. Eu quero apresentar 3 coisas que Jesus começa a apresentar aqui para esses discípulos. A primeira coisa que Jesus apresenta para os discípulos dentro da sua visão, vinde após vinde, eu vos falei, pescadores dos homens, é que eles pudessem mudar o foco interno para o foco externo. Se você quer ter uma igreja ativa, dinâmica, uma igreja que cumpre os propósitos de Deus, você precisa mudar o foco interno para o foco externo. Cada vez mais as igrejas estão tirando o foco externo para o foco interno. A visão é incutir a mentalidade do reino, a mentalidade de multiplicação no coração de cada discípulo de Jesus na terra. Observa que no primeiro contato, o que Jesus faz, ele coloca essa visão de multiplicação, essa visão de expansão, essa visão que não fecha, que não pode ser comportado por paredes, mas que é uma visão que flui ao mundo fora. Então, primeira coisa, mude o foco interno para o foco externo. Mude de foco. A igreja estava concentrada na mão de Sinédrio, dos saduceus, dos fariseus. Igreja não, a mensagem de Deus estava colocada na mão daqueles homens, povo judeu. E eles criaram um concílio judaico chamado Sinédrio. Ali tinha os saduceus, ali tinha os escribas, ali tinha os fariseus, tinha aqueles homens que consideravam doutores da lei, tinha aqueles homens que consumiam a lei para si.
e achava que são o único mais santo, o único mais sério, detentores da verdade, e que os outros não tinham possibilidade de ter, e pior ainda, Samaria, e pior ainda, o mundo fora. Então, na visão do povo judeu, eles pegaram o reino de Deus e disse, é aqui em Israel e acabou. Jesus pega judeus, Jesus fala para eles, eu quero que vocês sejam pescadores de homens, eu quero que vocês vão além das fronteiras de Israel, eu quero que vocês mudem essa crença limitante que o judaísmo foi trazendo para vocês. Eu quero que vocês mudem essa crença limitante que a religião colocou dentro de vocês. Eu quero que vocês mudem essa crença limitante que não permite Deus ser manifesto mais aqui em Israel. Eu quero que vocês mudem essa crença limitante que não permite que Deus seja visto e seja manifesto no meio do seu povo. Eu quero que vocês mudem essa visão interna para uma visão externa. Então, a primeira coisa, mude. Mude o foco. Mude o foco. Do interno para o externo. A segunda coisa que você precisa, que nós precisamos fazer como igreja hoje, agora, mude o enfoque no desenvolvimento de programa para desenvolvimento de pessoas. Mude o enfoque no desenvolvimento de programas para o desenvolvimento de pessoas. Presta atenção, eu vou repetir. Mude o enfoque no desenvolvimento de programas para desenvolvimento de pessoas. Quem serve a Deus são pessoas, não são ritos, são pessoas. E Jesus mudou o enfoque. Jesus podia muito bem ser mais um dos líderes judaicos, seguindo toda aquela cerimônia judaica. Mas assim, as pessoas não seriam desenvolvidas. Jesus não teria feito discípulos. Jesus mudou o enfoque em manter toda aquela liturgia que estava morta, que não gerava vida, que não transformava a pessoa. Jesus mudou o enfoque. Jesus focou em desenvolvimento de pessoas. Jesus mudou o enfoque. Saiu de programa para o desenvolvimento de pessoas. A rotina ministerial tem nos feito focar apenas aquilo que está diante de nós. E tem nos feito esquecer do quadro geral da igreja e nos faz esquecer da própria palavra de Deus. Presta atenção. As atividades das igrejas são programas dirigidos ao funcionário. Presta atenção. Nós temos os nossos cultos. Domingo, às vezes quinta, às vezes quarta-feira, temos o culto de missões, nós temos muita coisa. Nós mantemos essas coisas, mas nós não estamos pensando se essas coisas estão transformando pessoas. Porém, nós mantemos o nosso programa, século após século. Isso é que vale, não são pessoas que valem. Foi criado, foi gerado dentro do cristianismo contemporâneo, com o passar do tempo, uma relação entre o fornecedor e um consumidor. Presta atenção. O cristianismo contemporâneo, ela foi desenvolvendo ao longo do tempo uma relação de consumidor com fornecedor. A relação que os membros das igrejas contemporâneas têm, que nós, os membros, hoje temos com a nossa igreja, é uma relação de consumo de conteúdos. É apenas uma relação de consumo de conteúdo. A gente vai para a igreja para sentar, para ouvir alguém falar. E a gente volta para casa. A gente esquece. A gente já não é mais crente. Não existe nada mais que transforma isso. Eu quero apresentar para você algo que quebrou muitas igrejas nos Estados Unidos e que agora, com essa pandemia, está quebrando muitas igrejas no Brasil e muitas igrejas no mundo afora. Essa relação de consumidor com fornecedor que foi gerada ao longo do tempo dentro do cristianismo fazia com que as pessoas iam para a igreja porque elas vão lá, igreja não, vão para uma casa e sentam ali, ouvem a palavra de Deus e voltam para casa. As pessoas não conseguem estudar a Bíblia no dia a dia, as pessoas não conseguem orar no dia a dia, as pessoas não conseguem fazer nada. Mas ela mantém essa prática ritualística, porque essa relação de um consumidor
com o fornecedor. E ainda alguns líderes diziam para os seus membros o seguinte: você não pode ouvir mensagem na internet, porque uma mensagem na internet, pessoas que pegam isso, pegam heresia, isso não é coisa de Deus, e papapá. Beleza. Nos Estados Unidos, com a evolução da tecnologia, as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais conservadoras, elas começaram a perder o seu membro, porque quando o membro conseguiu perceber que na internet, através do YouTube, ela consegue receber uma mensagem mais consistente com aquela que ela recebia no púlpito da igreja dela, ela deixou de ir para o púlpito ouvir uma mensagem e ela passou a ouvir e ser. E começou a criar uma ideia dentro da igreja, dentro da sociedade americana, de que para ser cristão eu preciso de uma igreja. Para ser cristão eu preciso de uma coisa. Basta ouvir uma mensagem na minha casa. Porque a única relação que ela tinha com a igreja era uma relação de um consumidor de um conteúdo. Agora, se ela tem um conteúdo na internet, ela não precisa mais de 4 paredes para ouvir um conteúdo. Presta atenção. Antes de pandemia, para muitos líderes, era impensável, era inimaginável fazer o que estamos a fazer aqui agora. Alguns até proibiam os seus membros de ouvir mensagem na internet. Só que com a pandemia, os próprios líderes mais tradicionais e conservadores agora dizem para os membros o seguinte: agora nós vamos fazer uma live que você tem que ouvir a nossa live. Só que nós esquecemos que quando o nosso membro vai para o YouTube para sentar assistir uma live, sabe o que acontece? Assim que ele vai lá, ele é assim: hoje tem mais sobre missões. Quando acaba a mensagem sobre missões, vai sair várias sugestões que o próprio YouTube vai mandar para ele, de vários temas relacionados com aquilo que ele acabou de ouvir, uma tentação maior. E muitas vezes ele vai ouvir lá o T.D. Jakes, um dos maiores pregadores do mundo hoje. Um camarada que quando prega, o conhecimento é tão profundo, a experiência de vida que ele tem com Deus é tão grande, que ele faz, realmente, vale a pena ouvir aquele homem. Agora, imagina só, aquele crente que nunca teve acesso à internet, agora ele começa a ter acesso à internet e ele percebe que na internet ele tem possibilidade de ouvir mensagem muito mais profunda e poderosa do que aquilo que ele estava ouvindo na igreja dele. E a única relação que ele tinha com a igreja era a relação de consumo. Era a relação de consumo. E ele percebeu que ouvindo na internet está fazendo ele melhor. E sabe o que acontece? Agora estou falando das coisas que estão acontecendo hoje, no Brasil e no mundo. Muitas igrejas no Brasil fecharam portas. Muitas igrejas no Brasil perderam seus membros. Muitas igrejas perderam seus membros porque agora os membros passaram a ouvir mensagem e acabaram indo para aquela igreja que ela agora criou um vínculo maior, porque afinal o contato que ela tinha com a igreja era de quê? Do consumidor. Então, a igreja ela estava mais preocupada com quão bom nós fazemos o nosso programa e não com quão bom nós estamos fazendo para as pessoas. Quão bem nós estamos fazendo para cada família da nossa igreja. Quão bem nós estamos fazendo por cada jovem na nossa igreja. Quão bem nós estamos fazendo com cada ministério na nossa igreja. Quão bom nós estamos fazendo para cada pessoa, cada ovelha que Deus colocou debaixo do nosso pastoreio. Nós criamos apenas uma relação de consumidor com fornecedor. E esse programa está bom. Enquanto o programa mantém, está tudo bem. E nós esquecemos que melhor do que um programa é ver vidas transformadas. Então, tem que ser quão bom nós estamos fazendo as nossas ovelhas. Jesus mudou o enfoque do seu ministério, de programa, da liturgia, para desenvolvimento de pessoa. Eu farei de vocês pescadores dos homens. Se você não tem tempo para fazer pessoas pescadores dos homens, por favor, não assuma liderança da igreja de Deus. Você está fazendo coisa errada. Porque a igreja de Deus está aqui na terra para fazer discípulos, para transformar pessoas. O terceiro aspecto que eu quero apresentar para você, e o último aspecto, é mudança de liderança, mudar
de liderança com enfoque na igreja para liderança com enfoque no reino. Presta atenção. A terceira coisa é mudança de liderança com enfoque na igreja para liderança com enfoque no reino. Mudança de liderança com enfoque na igreja local. Porque Deus não se... Uma igreja local, um prédiozinho, não pode se comportar Deus. Deus não está limitado a um grupinho de pessoas. Deus é criador do universo, Ele ama a humanidade. Mudar de enfoque, de liderança na igreja para liderança do reino. O cristianismo ele foi grande movimento nas ruas e nos prédios que fez o quê? Que virou um mundo de cabeça para baixo. Liderar um movimento é muito diferente de liderar uma organização. Depois que nós institucionalizamos o cristianismo, nós colocamos o poder do cristianismo na mão de algumas pessoas. Nós perdemos a virilidade desse movimento. Esse movimento se viralizou quando Jesus tomou esse poder que estava nele, ele passou para os 12. Ele disse, vocês vão receber o mesmo poder para que vocês sejam servos de Deus. Hoje, membros da igreja querem fazer o ministério, a gente fala, você não tem capacidade, espera aí, não faz ainda, ninguém aceita por ele para treinar. Membros da igreja querem fazer algo, as igrejas falam não. Ou seja, então, algumas pessoas podem e outras não podem. Aquelas que parecem que falam melhor podem e outras não podem. Então, nós institucionalizamos o cristianismo. E nós não estamos mais liderando um movimento, nós estamos liderando uma organização. Quando ela era um movimento que acontecia em casa e nos prédios, ela viralizou o mundo com a mensagem. A mensagem foi espalhada com um poder muito grande. Então, o pensamento de multiplicação é contagiante. Produz mudança no seu ministério, produz mudança no seu liderado. A minha pergunta para terminar essa conversa com você nessa noite é: se você pudesse fazer alguma coisa hoje para alcançar as pessoas, envolver seus membros, o que você faria? Se você nessa noite, agora, você que me escuta, você que é um presbítero da igreja, você que é um obreiro da igreja, você que é um servo de Deus, você que é a igreja que agora está aqui escutando essa mensagem, se você pudesse fazer alguma coisa agora, nesse momento, o que você faria para envolver todos os seus membros para serem discípulos de Jesus? Porque, observa, nem todos são discípulos de Jesus. Nós entendemos muito mal o conceito teológico. Nós pensamos que toda gente que entregou vida a Jesus é seu discípulo. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê vai ser batizado. Mas sabe o que vocês fazem? Fazei discípulo, ensinando a guardar todas as coisas. Observa que discipulado, fazer discípulo, já vem uma ordem, é fazer. Significa treinar, significa trabalhar pessoas, significa desenvolver pessoas para ser discípulo. Nós podemos até ter gente na nossa igreja, mas apenas são grupos de crentes, pessoas que cregam, porque elas não estão sendo desenvolvidas para serem discípulos de Jesus. E eu quero aqui terminar dizendo para vocês, meus queridos irmãos, nós temos ferramentas práticas, poderosas, que podem transformar a sua igreja hoje, de acordo com o poder de Deus, da palavra de Deus, naquilo que Jesus deixou como modelo para a sua igreja hoje. Agora, o grande problema, e a minha pergunta é, você está disposto a deixar de ser religioso para ser cristão, discípulo e seguidor de Jesus? Ou você quer continuar a tradição? A responsabilidade é sua, mas também, no tribunal de Cristo, você vai ter que encarar Jesus por estar fazendo brincadeira com sua igreja.
Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, irmãos.